Nós hoje, como prometido, vamos fechar o assunto de integridade. A sequência não é uma lista de prioridade, mas a gente falou primeiro sobre integridade nas finanças. Segundo foi, lembram? Integridade na comunhão, na intimidade com Deus. O terceiro era integridade na verdade. O quarto era integridade na palavra. E hoje à noite, como anunciado, integridade entre as gerações. É um tema muito central, muito importante. E vocês podem ver essa foto aqui, já dá uma sensação. Quem que vai ganhar essa corrida? Então são os jovens, né? Estão na vantagem, parece que está trapaceando, né? E aí? Quem é o melhor? É sempre o que nós queremos saber. Quem é melhor? Mas essa pergunta está errada. Essa pergunta não é nosso alvo. E não vamos responder isso porque de nada adianta. É uma doença nossa, sempre queremos fazer competições e ver quem ganha. Bom, se Deus começasse a competir conosco, vocês sabem onde leva isso, né? Deus ganha todas. Então, Ele não está atrás de competição, Ele dá coisa melhor. E nós vamos primeiramente ter aqui em frente um versículo que fala sobre o alvo. O alvo do tema hoje, integridade entre as gerações, tem que ser isso aqui, ó. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. De geração a geração, hein? Sempre o que Deus quer é dar integridade, não que as coisas se deteriorem, seria o contrário, mas Ele quer glorificar tudo e no final, é claro, Ele que vai receber a glória. Vamos agora nos levantar novamente para pedir ajuda para entendermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Tu estás aqui. Esperamos que Tu fales conosco, que Tu fales aos nossos corações, porque precisamos da Tua palavra. Somente ela pode transformar vidas, pode transformar corações. E nós pedimos que isso aconteça hoje à noite, para que não haja competição, mas integridade entre as gerações. Nós pedimos a Tua rica bênção para cada um. Amém. Não sei se vocês lembram, a última vez a gente já viu algo sobre dificuldade entre as gerações, um versículo. Eu queria titular essa noite hoje diferente. Queria falar a arrogância das gerações, porque cada geração tem arrogância. Vamos agora dar a honra primeiro aos velhos, né? E começar com os velhos. Agora, desculpe, vou começar com a arrogância dos velhos. Cada grupo tem a tendência de ser arrogante. 1 Timóteo 4,12 falou assim, não sei se vocês lembram, a gente tratou a última vez. Paulo fala para o Timóteo, não deixe que ninguém te despreze. E então a tendência dos mais, porque você é jovem, Paulo diz, né? Então Timóteo era jovem, Paulo diz, não deixe se desprezar. Então, tendência dos velhos é desprezar os jovens. E eles têm argumentos, eles falam, né? Em nossa época tudo era melhor. E francamente, já me peguei já falando coisa assim para os meus filhos. E eu lembro como eu detestava essa frase dos meus pais. E será que está certo? Será que não é só uma arrogância? Aí nós temos essa lista aqui, os jovens são chamados de doidinhos, né, para fazer coisa louca, doida. Os adolescentes são chamados de aborrecentes. Os que envergonham os adultos, eu estou passando vergonha, meu filho, o que ele está fazendo? Coisas assim estão acontecendo. Existe a arrogância dos velhos contra os jovens. Ninguém o despreze, aqui a citação, pelo fato de você ser jovem. A gente viu esse versículo a última vez, a outra parte, e olhe só essa noite a
aparece de novo. Agora, tem provas para que realmente antigamente as coisas eram melhores. Não sei se vocês já viram esse aqui no Facebook. Aqui em 1969, ó. 1969. Aqui os pais estão olhando para o filho e cobrando dele as notas ruins. Agora 2009 é diferente. Aí os pais estão cobrando da professora. E o rapazinho está bem à vontade. Só que eu acho que vocês já viram, mas eu pensei em uma coisinha. Esse rapaz aqui, ele foi para cá, ó. Né? Quando ele educou os seus filhos, será que ele disse: não vou educá-los como os meus pais, eu vou fazer melhor? E há essa disputa entre as gerações, e essa é fatal, é um problema. Quando a gente disputa entre as gerações, e pode acreditar, acontece em igrejas também, a coisa fica ruim e causa desastres. Porque nem sei se esse caso aqui é melhor. Será que ele apanhou? Será que ele falou para o pai, o Senhor, e tinha medo dele o tempo todo? Porque se ele apanha, aqui a traseira dele, quem sabe, está roxa. Será que esse é o caso ideal? É claro que esse aqui não é o caso ideal também não. Mas será que aqui era tudo belezinha? Olha, eu não quero viver nos tempos medievais não. Que eles torturavam bem na época, especialmente cristãos, né? Não quero ir para trás. E nós temos a tendência de romantismo para com as épocas velhas. Como eram bons os tempos velhos. Mas é porque não enxergamos mais como eram de verdade. Temos que ter cuidado, que há tendências de aumento de pecado constantemente. Então a Bíblia fala sim que o pecado aumenta. Na época, por exemplo, de Noé, a violência aumentou e aumentou e aumentou. E no livro de Apocalipse vocês podem ver isso também. Mas isso não é argumento para nós nos tornarmos arrogantes. Então, deixe para trás a arrogância, fazendo o favor. Existe uma coisa perigosa quando a gente, como cristãos, experimentamos que Deus intervém. Nós queremos segurar aquilo como uma experiência muito boa e podemos cair em idolatria. O exemplo que a Bíblia nos dá é Moisés. Moisés salvou o povo que estava muito mal de uma praga de serpentes. Eles tinham sido envenenados. Ele fez uma serpente de bronze e as pessoas que olhavam para essa serpente foram curadas. Realmente, o que o povo fez? Guardou aquela serpente de bronze e idolatrou-a. De maneira que Deus reclama e abençoa o rei que acaba com essa idolatria. Tem cristãos que querem congelar o jeito como eles encontraram Deus. E isso é terrível. Não caia nessa. Uma coisa congelada dificilmente você vai manter viva, né? Se você congela algo para que não se movimente, a coisa morre. E assim muitas igrejas tradicionais têm morrido simplesmente por segurar formas e aparências, perdendo a essência da fé, o relacionamento vivo com Jesus Cristo. Por isso, cuidado. Mas é claro, os velhos na Bíblia tem honras, tem lados fortes. Em Provérbios 16, no versículo 31, nós lemos: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Sim, a Bíblia fala de honra quando uma pessoa é idosa. Sim, devemos honrar os mais velhos.
mas não justifica, é claro, a arrogância. 1 João 2, 13 e 14 fala assim: pois eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Os velhos, eles, na fé especialmente, eles têm conhecimento, eles têm maturidade muito precioso para Deus. Aquele que é desde o princípio, eles veem início e fim, eles veem como coisas se desenvolvem, eles entendem princípios bíblicos. Assim são os pais, ou deveriam ser os pais da fé. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Uma repetição, versículo 13 e 14. Quem quiser ver na sua Bíblia pode fazer isso em casa com calma. Mas existe um ponto fraco na idade. Quando a gente chega a uma certa idade, o nosso corpo não desenvolve mais. E a flexibilidade que a gente tinha como jovens se vai, não temos mais. E o apóstolo Paulo, ele escreve para o Timóteo, na 1 Timóteo 5, versículo 1, que ele deve ter cuidado como ele trata os velhos. E vocês podem conferir lá, ele diz assim, porque eles são mais sensíveis. Você tem que tratá-los como pais. E não pode ir direto e falar os erros para eles, porque eles não têm a flexibilidade. Eles têm uma sensibilidade muito grande quando você toca eles, quando você toca no erro deles. Então, em vez de arrogância, a Bíblia, ela nos mostra cuidado. Os velhos também têm pontos fracos. Cuide deles, para não ser bruto e ruim com eles. Agora, a arrogância dos jovens, né? Não vamos deixar poupá-los, os jovens, de jeito nenhum. Agora, os jovens, eles também têm frases. Nós vamos fazer melhor. Nossa geração. Não tem até cristãos que cantam isso? Olha, vou com o pé para trás com essa frase. Porque nós não somos a geração que vai fazer tudo melhor. Que é isso? Todas as gerações, em todos os tempos, falaram isso. Nós vamos fazer melhor. Fizeram melhor? Nada. Não fizeram. Nunca ninguém acabou com as guerras. Nunca ninguém acabou com o ódio, com a inveja. Sempre nos pegou em cheio. Cada geração falhou. E os jovens, eles não enxergam isso. O velho já levou algumas pancadas, né? Já levou algumas quedas e já está mais cuidadoso para falar: eu sou vencedor, né? Mas os jovens, eles dizem: vamos quebrar as coisas que os velhos colocaram em cima de nós, esses laços, essa prisão. E aqui eu coloquei um nome no final aqui. Essa mulher chama Tana French, e ela é uma mulher que na Europa fez um best-seller. Muitos estão lendo, milhões de pessoas. E ela fez uma experiência para escrever o próximo livro dela. Ela foi atrás de adolescentes. Então ela fez um best-seller de adolescentes. E ela foi e procurou adolescentes. E ela pensou: como que eu vou ouvir o papo deles? E vai ser difícil, eles vão achar que eu sou meio esquisito, me aproximando. E ela foi no ponto de ônibus. E depois, numa entrevista, ela disse: olha, foi fácil. Foi muito fácil. Porque eles ignoram a gente. E ela tem 40 anos, né? Eles simplesmente me ignoram. Eu fiquei perto, eles nem acharam que eu estava presente. Para os adolescentes que eu escrevo, uma pessoa de 40 anos é inexistente. Não vai falar que não é arrogância, né? E no livro que ela escreve, ela descreve o poder do isolamento. Ela fala, ela aprendeu a linguagem deles, e as adolescentes estão lendo esse livro, devorando. Mas ela diz: olha, essa comunhão entre essa geração é um poder.
é muito poderoso. E ela acrescentou, é perigoso. É perigoso. Onde tem poder, há perigo. E no livro ela descreve como esse isolamento pode causar um desastre. Muito interessante esse depoimento dessa mulher, eu achei. Então, jovens na Bíblia. Que bom que a Bíblia destaca o jovem, como já vimos no caso de Timóteo, mas aqui também Salmo 119, versículo 100, o salmista ele diz que um jovem pode ser mais sábio do que seus professores, mais sábio do que todos os velhos que estão ali, se aprender diretamente de Deus, né? Salmo 119, versículo 100. E, interessantemente, a mesma referência, 1 João 2, 13 e 14, o João fala para os dois. Não é interessante isso? Ele quer as duas gerações, ele quer ganhar e juntar as gerações, porque é isso que Deus quer, e não quer separar. Então ele elogia os velhos, mas também, ao mesmo tempo, ele elogia os novos, os jovens. Eu vou ler para vocês a parte dos jovens. Jovens, escrevo-lhes porque venceram o maligno. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Paulo, ele diz, olha, a característica dos jovens é força. Jovens, vocês têm força. Força para superar o maligno. É claro, mediante a palavra de Deus, que aqui também é mencionada, não é pela juventude, mas é quando a pessoa é jovem, ela tem força, ela tem flexibilidade, é o contrário do velho. Ele está em estado de crescimento, cresce rápido, cresce muito rápido. Por isso pode lidar facilmente com mudanças. O velho já não pode desse jeito, tão rápido. Mas isso também traz consequências perigosas, porque onde há crescimento errado, rápido, é mais perigoso, né? O câncer é um crescimento errado, não é? Então um câncer que pega um jovem, a vida é devorada rapidinho, não é? Terrível. Mas se pega um velho, a pessoa ainda tem chance de morrer de uma morte, entre aspas, natural, e não do câncer. Quando está idosa, o câncer não cresce tão rápido. E por isso a juventude pode facilmente ser ganha para fanatismos, para crescimentos loucos, para coisas perigosas, com certeza. Tem um exemplo que gostaria de tocar rapidinho, que é a história de Roboão. A história de Roboão é longa, porque na realidade o Salomão, o pai do Roboão, ele tinha pecado, ele era um idólatra, eu tenho certeza que o cara foi salvo, mas a Bíblia diz que devemos fugir da idolatria. Ele não obedeceu a Deus, e Deus então disse para o Salomão: eu vou dividir o seu reino, e a divisão acontecerá depois que você morrer. E Roboão, quando ele recebeu o reino do pai Salomão, o reino era enorme, era maravilhoso. E então Roboão, ele ouve o povo reclamar. O povo diz: não, por favor, Roboão, não continue como Salomão fez. Salomão foi duro, não seja assim. Aí Roboão vai para os velhos, né, que é conselheiros do pai, e eles falam: é verdade, vamos ser mais generosos com o povo. Aí Roboão pensa: vou perguntar aos meus amigos, todos jovens igual a Roboão, e eles falam: nada! Se ele castigou com um chicote normal, nós vamos castigá-los e repreendê-los com escorpiões. Eles falaram assim: vamos ser mais duros. E os jovens tinham essa dica para ele, ele obedeceu. Ele era jovem, ele achou a dica melhor. Olha só, força bruta. Força bruta foi mal. E por isso o povo se revoltou. O Roboão não era forte o suficiente, o reino se dividiu e a menor parte ficou com Roboão.
10 tribos vazaram, né? E ele ficou apenas com 2. Então, tanto assim sobre o que a Bíblia fala sobre juventude. Não é sempre garantido que a gente acerta só porque é jovem. A gente precisa aprender de Deus. Eu gostaria de destacar, tanto faz, velho, novo, intermediário, nós estamos todos na onda do pecado. Eu, você também. Nós temos uma onda que está dentro de nós, é uma onda própria nossa. Nós estamos na onda do pecado. E olha só, existe uma catástrofe das ondas. Não sei se vocês já fizeram em física, essa catástrofe de ressonância. Olha aqui o que acontece. Essa é uma construção real, é concreto, e ela tem uma onda própria. Toda coisa tem uma onda própria. E quando o vento bateu nessa construção com uma velocidade única, e aqui eu tenho um cara ainda escapando, ele salvou o cachorro, foi em 1940, essa ponte desabou. E era só porque o vento acertou a ressonância a onda própria, né? Da construção. E quando você pega esse som, essa onda, e bate na mesma tecla, sempre na mesma tecla, e aumenta o volume, acontece a catástrofe da ressonância. Foi um erro dos que construíram essa ponte. Eles não pensaram nesse detalhe. Hoje eles fazem diferente para não acontecer isso. Mas é só onda, invisível. A onda do pecado é assim. A gente tem afinidade para o pecado. E o pecado, ele bate em nossa vida. Nas gerações, jovem, velho, idoso, tanto faz. E ele vai aumentando o volume e até a coisa desabar. E é o que estamos vendo neste mundo. As catástrofes estão acontecendo ao nosso redor. E nós vemos como realmente as pessoas têm uma afinidade para o mal. Eles estão sendo destruídos de maneira escondida, mas com muita eficiência pelo pecado. Onde chamava Tacoma Bridge. A Bíblia fala que precisamos de uma nova geração. Então, nova geração é que todos nós precisamos de uma nova criação dentro de nós, que não tenha ligação, que não tenha afinidade para o mal. Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para enfrentar por nós a catástrofe. Quando Jesus morreu na cruz, ele enfrentou a catástrofe que os nossos pecados mereciam, nossas maldades, e nós todos temos maldade. Ela pode ser pequena ainda, mas ela vai crescer e vai nos destruir 100%, independente qual é a sua geração. Quando Jesus falou nessa terra sobre gerações, podem pesquisar, não tem coisa boa aí que ele tem para falar. Porque todas as gerações têm falhado. Agora Jesus trouxe nova vida. Quando Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos, ele tem para oferecer para qualquer um vida nova. Uma vida que não ressoa com o pecado, que não liga mais com o pecado. Jesus oferece esta vida como presente. Quando um rabi, um fariseu muito conhecido, foi de noite para Jesus, sabia muito sobre a Bíblia, sabia quase tudo, mas isso ele não sabia. Justamente essa questão. Jesus fala para ele: você tem que nascer de novo. Tudo o que você sabe não basta. Você precisa nascer de novo.
sem a afinidade para o mal. E esse novo nascimento, a Bíblia explica que Deus dá para aquele que volta a Ele e pede perdão dos seus pecados. Você precisa nascer de novo. Se você nascer de novo, você faz parte das gerações daqueles que creem. Do início até o fim da história de Deus nesta terra, vai ter pessoas assim. Eles não terão um fim catastrófico, mas serão amparados e protegidos por Deus da eterna destruição. Em Cristo isso se tornou verdade. Você entende. Hoje à noite você tem a possibilidade de ir em oração a Jesus e falar para Ele: eu quero essa vida eterna. E você pode receber hoje à noite a vida eterna de graça, diretamente de Jesus. A cruz é para mim, eu sempre falo aqui, né? Vocês, não sei se alguém já ficou meio chateado, porque o cara sempre fala de novo sobre a cruz, mas eu vou falar sempre de novo, porque aqui está o mistério de Deus e a solução de Deus. Deus colocou na física muita coisa maravilhosa. Por exemplo, você pode anular ondas grandes de som com outra onda poderosa, se for do mesmo tamanho. Eu vi ondas numa piscina indo juntas e foram anuladas. Depois atrás ficou zerado. Então Deus faz isso na obra da cruz. Deus ativou aqui todo o seu poder para anular as ondas da destruição que estão agindo em nossas vidas do pecado. Pode ir à cruz, que aqui as coisas ruins, também dentro das nossas gerações, estão sendo anuladas. Porque Deus gosta de antagonismo. Quem sabe o que é antagonismo? Antaria, o antagonismo é que uma coisa vai contra a outra. Eu estou movimentando esse braço só porque existe aqui dois músculos. Um pula para cá e o outro para baixo. Se não tivesse dois músculos contrários, não daria para movimentar o braço. Isso vocês entendem. E nós precisamos das gerações, assim do mesmo jeito. Os velhos têm lados fortes que os jovens não têm. E vice-versa. E assim Deus criou a gente com a capacidade de ser suplemento para o outro, ajuda para o outro. Então, na salvação da cruz, Deus restaura o que é bom em cada geração. Eu era tipo jovem isolado, não gostava de pessoa acima de 10 anos para cima, né, de mim. Não ligava, não que não gostava, ignorava, né? Tipo como a gente ouviu. Quando me converti a Cristo, as coisas mudaram. E eu tenho tive muitos amigos que já foram para a eternidade, estão no paraíso já, mas que foram muito mais velhos do que eu. E é o maior prazer que Deus realmente restaura as gerações e o relacionamento entre as gerações. Assim há integridade entre as gerações. Essa vida nova em Jesus é capaz de fazer sacrifícios. Quando olhamos para a cruz, nós vemos que Jesus deu o seu maior por nós. E indo para a cruz, nós aprendemos que preciso fazer sacrifícios para ganhar o outro. As gerações precisam sacrificar algo de si para ter relacionamento com a outra geração. E assim a Bíblia nos ensina que nós podemos vencer todo o mal com o bem, assim como Romanos 12, versículo 21 também fala. Romanos 12, 2 fala: não sejais igual a este mundo, mas sejam transformados e se deem em sacrifício a Deus. Não sejais igual a este mundo. Gente, o jovem que não aceita essa sabedoria de Deus vai ficar realmente um doido. Vai pisar nas armadilhas que estão preparadas.
E o velho, ele vai ficar igual às pessoas idosas neste mundo que estão solitárias, isoladas, que ninguém mais tem acesso a elas, porque ficaram esquisitas, amarguradas e não querem saber mais de ninguém. Então não seja assim, não se torne uma pessoa assim. Deus quer que nós realmente tenhamos uma restauração entre nós como igreja. Vamos concluir. Aqui nós vemos, parece a cruz ainda, né? As gerações precisam se apoiar na cruz. Os jovens e os velhos. É um perigo enorme da gente se isolar das outras gerações. E precisamos dar tudo para que isso não aconteça. Em Cristo, isso está resolvido. Deus conseguiu esse resgate para todos que quiserem viver com Ele. E nós podemos ganhar outros para um relacionamento de harmonia. Eu tinha ainda bastante exemplos, mas gostaria de dar um que me impressionou, que é uma irmã já mais de idade mais avançada, que ela não gosta de certo tipo de música. E ela ainda continua, mesmo que a igreja mudou de música, ainda continua na mesma igreja. E ela falou, ainda continua não gostando, mas quando a música toca, ela diz que nem escuta, por amor, ela nem escuta a música. Ela está interessada no relacionamento entre os irmãos. Realmente é possível que nós sejamos juntados assim, pelo amor que Cristo nos revelou na cruz. Eu gostaria de terminar com os versículos anteriores ao nosso versículo inicial. Vou fechar com o versículo inicial. Prestem atenção. Efésios 3, 17 a 20. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quando gerações são regeneradas e unidas em Cristo, o poder do amor de Deus está presente. O último versículo é o nosso versículo inicial. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.